Isso aí, galerinha. O negócio é o seguinte, ó. Quando o cara olha esse título da aula, parece que numa aula, né, eu vou te ensinar atrito, vou te ensinar tudo que existe de contato, tração e ainda vou falar de polias. Não dá? Essa aula é uma aula introdutória para mostrar para o aluno o que é uma força de contato, exemplificar que o atrito é uma força de contato, né? Só vai existir atrito quando dois corpos se encostam e se arrastam um com o outro. Mostrar que tração é toda a força que atua numa corda, certo? E falar um pouquinho das polias. Eu digo que o mais bonitinho disso aqui tudo é a polia, né? Porque o resto ali é só introdução. Então quando eu falo em atrito, é importante lembrar que ele vai existir, por exemplo, caso mais comum aqui no ensino médio, né? Quando eu deslocar um objeto sobre uma superfície numa certa direção. Se o corpo está andando com uma velocidade v numa certa direção, quer dizer que as superfícies estão se arrastando. E essa interação entre as superfícies gera uma força contrária ao deslocamento, que a gente chama de FAT, força de atrito. Nada demais. Vale a pena lembrar, já que estamos falando de atrito, que o atrito vem da interação das superfícies, que por mais que pareçam lisas, quando nós vamos analisar de perto essas superfícies, nós podemos ver essas irregularidades. E essas irregularidades é que geram o atrito. O professor de Física 3 lá, né, na faculdade, ele estava falando para a galera uma coisa que na verdade a gente já sabe, né? Se a gente for parar para pensar, a gente já sabe. E falava o seguinte, mostrando lá, né, imagina uma superfície metálica. Aqui estão os átomos. Então tu vê, sempre tem uns elétrons, aqui é o elétron girando, né? Aqui é o núcleo, ali é o elétron, certo? Então quando eu encosto no metal, a eletrosfera dos átomos que compõem a minha mão são repelidas pelas eletrosferas dos átomos que compõem o metal. Já que os opostos atrás iguais se repelem, né? Ou seja, nunca existe contato entre dois corpos. Quando eu encosto no quadro, na verdade, né, existe um certo espaçamento entre as eletrosferas dos meus átomos e a eletrosfera dos átomos do quadro. Aí, exatamente, e outra, né? Senão não faz sentido a ideia atômica, né? Quando eu bato ali, não pode haver contato direto átomo com átomo. O núcleo de um átomo não pode encostar no núcleo de outro átomo, já que tem uma eletrosfera que é aquele campo Jedi invisível protetor, lembra? Então repele antes de encostar. Mais uma eletrosfera. Digamos que um elétron passa muito próximo ao outro. E podemos até dizer que, dependendo da situação, pode haver troca de elétrons, a famosa eletrização por atrito. Mas o meu átomo como um todo não encostou no átomo da coisa. Ele no máximo trocaram elétrons. Por isso eletrização por atrito. Tudo bem? Só que aí, né, eu falei pro professor, né? Dá uma provocadinha. Né? Professor, vem cá, então quando tu passa o quadro no giz, o giz não encostou no quadro? Então o que o giz está fazendo lá no quadro agora? Eu perguntei para ele, né? Certo? Para dar uma provocada, porque às vezes a gente usa um pouco de filosofia e se confunde. Quando eu digo que o objeto não encosta no outro, eu estou falando atomicamente, né? Mas, poxa, a prova de que o giz encostou filosoficamente no quadro é que o giz permaneceu no quadro. Concorda comigo? Só que se tu for analisar microscopicamente o que está acontecendo aqui, esses átomos de giz que ficaram no quadro, eles estão flutuando, entre aspas, no quadro. Por que eles não caem, então? Porque os opostos, e quando eu esfreguei o giz no quadro, ele se eletrizou por atrito. O pozinho está grudado ali no quadro por eletrização por atrito. Tu vê que legal, né? Então, filosoficamente, os átomos não se encostam no outro. Seria um compartilhamento de elétrons? E pode haver, dependendo da proximidade daqueles átomos, sim. O professor cita logo depois desse comentário. Se nós pegarmos dois cubos de ouro puríssimo, com as faces perfeitamente planas, encostássemos um no outro, depois de algum tempo eles se fundem num átomo só. Porque um elétron vai começar a ser compartilhado entre dois átomos de ouro, e depois de algum tempo, por difusão atômica, eles se fundem. Né? Demora uns 1000 e poucos anos, mas rola. Olha que legal, né? E existem esses cálculos todos que você vai poder fazer lá na faculdade depois, bem divertido. Então, galera, quando eu falo que existe o contato, certo? Digamos que é o contato de eletrosferas com eletrosferas, não é isso? E essas irregularidades eventualmente se interpenetram, ó, porque não é tão perfeitinho assim, né? A mais lisa das superfícies não é assim, tá, gente? Esse alumínio aqui, ó, ai que lisinho esse alumínio, né? Se eu fosse olhar isso aqui atomicamente falando, é isso aqui, ó, tem um átomo lá em cima, outro aqui embaixo, olhando, né? Isso aqui que parece liso ao olho humano é totalmente irregular. Até porque fazer uma superfície lisa é caríssimo.
Né? Quanto mais perfeita a superfície tu for fazer, mais precisa a máquina e mais dinheiro tu gasta para fazer, certo? Show de bola. Então tu vê, né? Só filosofei um pouquinho com vocês ali na hora de falar de força de contato, porque tecnicamente falando o contato não existe, né, entre dois corpos, certo? Porque as eletrosferas se repelem, né? Mesmo quando eu deixo o material grudado em outro, aquele material que está grudado ele ainda está de certa forma afastado atomicamente do material no qual ele grudou. Show de bola. Pois não. Mas não teria tipo, como botar força suficiente para ele se encostar? Sim, qual parte se encostar tu diz? As eletrosferas, sim. As eletrosferas podemos dizer que elas, né, elas se deformam, né? À medida que eu aproximo a minha mão, as duas eletrosferas se deformam e é esse o contato que existe. Eu poderia colocar força suficiente para que os núcleos se encostassem. Aí seria a força que existe no núcleo de uma estrela, certo? Lá no interior de uma estrela. Aí daria fusão nuclear, bomba atômica. Aí iam reagir nuclearmente esses átomos e ia gerar um novo tipo de átomo. Né? E como as reações atômicas não ocorrem no nosso dia a dia, né? Certo? Então a gente pode dizer que não existe esse contato. Mas isso daria uma explosão? Dependendo do tipo de átomo, sim. Dependendo do tipo de átomos que foram espremidos, sim. Né? Então, e dependendo do tipo de átomos que forem espremidos, pode ocorrer só um decaimento radioativo, não explosivo. Porque os átomos, na verdade, eles estão decaindo o tempo inteiro. Né? Um átomo que é radioativo, ele está decaindo para um estágio mais estável. Né? Então, o plutônio radioativo do mundo, ele está decaindo para tório, se não me engano, o tempo inteiro. Né? E dá para calcular esse tempo de decaimento. Esses dias um aluno compartilhou no YouTube lá para eu assistir um videozinho de decaimento radioativo, bem explicadinho, em inglês, mas bem explicadinho a ideia lá. Se vocês forem olhar, eu acho no meu canal deve ter, eu sei, eu acho que os vídeos que eu assisto aparecem pra galera, né? Os vídeos que eu assisto no meu canal. Depende, comentou, curtiu. Só se comentar? Ah, tá, não, só, então não. De repente eu vou compartilhar esse videozinho de decaimento radioativo para vocês olharem e entenderem um pouquinho melhor essa história. Galerinha, mas olha só, o mais importante mesmo, né, eu até fui um pouco além do que eu deveria talvez, o mais importante é lembrar que a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslocamento. Cuidado, tá, gente, olha só, um momento perigoso, ó. Como o corpo está indo para lá, o atrito é para lá. Se eu arrastar o corpo para cá, o atrito é para lá. Dá a sensação de que o atrito é sempre contrário ao movimento, mas isso é um erro. Um exemplo bem interessante é eu pegar uma toalha ou uma placa de madeira. Bota um objeto nessa placa de madeira e puxa a placa de madeira para a direita com uma certa força. Como a placa quer ir para frente e esse corpo quer continuar parado devido à inércia, certo? Então, esse corpo, se for para frente, ele foi para frente devido à força de atrito, ou seja, a velocidade dele é para frente e o atrito é para frente. Por que o atrito foi para frente? Porque ele tinha a tendência de ficar, ele tinha a tendência de deslizar para trás. Concorda comigo? Tá? Não entendi ainda, professor. Vou te explicar aqui melhor. Ó. Superfície, objeto. Beleza? Se eu puxo com muita força, o objeto fica. Porque o atrito não deu conta de acelerar ele. Concorda comigo? Se eu puxo com menos força, quem é que moveu o apagador para frente? O atrito, para onde é que o atrito estava apontando? E o deslocamento. Tá vendo? Então, às vezes, eu já vi em livro isso. O atrito é sempre contrário ao movimento. Isso é um absurdo. Quando eu caminho, o atrito é a favor do movimento. Concorda comigo? O atrito embaixo do meu pé é para frente, ó, por isso eu consigo caminhar. Né? Até porque a tendência é o pé ir para trás. Certo? Então vamos cuidar. A força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Beleza? É correto afirmar que o atrito é sempre contrário ao movimento? Não. Não. Ao caminhar nós percebemos isso. Tá? Então tomem cuidado com isso. Então tu vê, nem vou te ensinar a calcular o atrito hoje não. Só quero que tu lembre que ele é contrário à tendência de deslizamento. Certo? E na maioria dos casos ele é até contrário ao deslocamento. Mas nem sempre. Tem casos em que ele é a favor do deslocamento. O atrito é um exemplo de força de contato. Porque tem que existir o contato, né? Tirando um pouco a ideia atômica ali. E quais outras forças são de contato? Quando eu empurro alguém, né? Quando eu me encosto no quadro. Se eu não me encostasse no quadro, não haveria força. Aí às vezes o cara pode pensar, professor, então toda força é de contato, né? Não. As forças que não são de contato são chamadas forças de campo.
Alguém pode me exemplificar forças de campo que podem existir sem o contato? Que legal! A força gravitacional. Qual mais? Magnética, o ímã faz força à distância, né? Magnética. E ainda elétrica, os opostos se atraem. Então, as forças de campo são gravitacional, elétrica e magnética. Forças que podem ocorrer à distância. As outras são forças de contato, tem que encostar para poder existir. Certo? Ele até fala da mola, a força que a molinha faz. Não sei se vocês lembram lá do ano passado. Ó. Se eu pego uma molinha, penduro ela ali, deixo ela na posição de equilíbrio dela. Então a deformação dela é zero. A deformação é x, força é F. Se eu faço uma força de 10 newtons, vamos supor, e ela dá uma esticadinha de 0,1 metro, 10 newtons. Se eu fizer 20 newtons, quer dizer que dobrando a força, a deformação? Logo o gráfico fica uma reta crescente, não é isso? Agora cuidado, gente, ó, quando a gente estudou essa brincadeira, a gente simplesmente disse que a força elástica é K vezes X, lembra? Onde X é a... acabei de falar, e alguém lembra do K? Que bonito, constante elástica da mola. Só que agora, para algumas deduções futuras, eu vou precisar de uma ideia mais precisa. Se eu fosse analisar essas grandezas vetorialmente, só a força e a deformação que é vetorial. O K é uma constante, não precisa vetor para representar o K. Aponta com o dedinho para onde é que foi a deformação nesse caso. Concorda comigo? E para onde é que foi a força que a mola fez? A mola está puxando para cima. Certo? Então olha que perigo. Se eu for representar a força que eu estou fazendo na mola, vetorialmente seria isso. Se eu fosse representar a força que a mola está fazendo, vê se vocês concordam comigo, força elástica. Vocês aceitam bem aquele menos ali? Porque quando eu deformei a mola para baixo, ela me puxou. Se eu empurrasse a mola para cima, ela me empurraria. A força da mola é na direção oposta da onde eu deformei ela. Se eu estico ela, ela quer puxar. Se eu empurro ela quer empurrar para o lado oposto. Então, ó, força elástica teria que ter um menos para fazer a análise vetorial. Essa força aqui de cima, então, não é a força que a mola faz, é a força que se faz na mola. Concorda comigo? Né? Porque quando eu puxo a mola para baixo, ela vai para baixo. Então, a minha força e o deslocamento têm a mesma direção, por isso, o mesmo sentido. Por isso, o menos não existe. A força que a mola faz e o deslocamento têm sentidos opostos, por isso que o menos existe. Isso vai nos ajudar numa futura dedução. Tá? Por isso que eu resolvi fazer esse comentário. E no vestibular mais apimentado, o cara pode sacanear com aquela história daquele menos ali, né? Ele pode sacanear, então é bom estar atento nisso. Força elástica, a mola só vai fazer força no corpo se ela encostar no corpo, né? Então ela está inclusa nas forças de contato. É isso aí, assim como um atrito é uma força de contato. Tração. Tração, galera, é sempre que a força rola numa corda. Então pegou lá a parede, amarrou uma cordinha e colocou um objeto amarrado na cordinha. Claro que eu não poderia perder a oportunidade. A pergunta é, qual é o peso daquele objeto? 6.660. Isso, 6.660 newtons. E aí eu te pergunto, qual é a tração atuando na corda? Claro, né? Vamos analisar um pedacinho da corda? Vamos analisar aquele pedacinho da corda ali, ó. Estou analisando apenas aquele pedacinho. Que força atua na parte de baixo da corda? O peso do objeto, que é o próprio 6.660 newtons. O que está acontecendo com esse pedacinho de corda? Está parado? Está em MRU? Está parado. Se está parado é porque a força resultante quer dizer que a parte de cima está puxando aquela corda para quanto? Por quanto? É isso aí. Então a corda, que é flexível, se ela fosse comprimida, ela dobraria. As cordas só podem ser tracionadas. Então a força que atua numa corda, a gente dá o nome de força de tração. Nada demais, né? Força de tração é uma força que atua numa corda. E por que a gente chama de força de tração? Porque ela atua tanto num sentido
quanto no outro. Quer dizer que cada pedacinho infinitesimal da corda está sendo esticado para os dois lados com a mesma força. Eu não vou resistir, né, cara? Eu não escutei nada, não acabou a aula, então eu vou finalizar rapidamente contando a historinha das polias ali, ó. Que assim, ó. Cara, o segredo da polia é entender a maneira como eu coloco a polia. Então imagina o seguinte, ó. Eu vou pegar a polia, vou amarrar uma polia ali no teto e quero erguer um objeto com esta polia. Aqui está o objeto. A massa do objeto, 3 quilos. A pergunta é, que força que eu devo fazer nesta corda para manter o objeto parado? 30 newtons, obrigado. Já que o peso ali é 30, eu tenho que fazer uma força de 30 newtons, tudo bem para vocês? Só que olha só o perigo. Vamos analisar o que está acontecendo ali no teto? Corda, não é isso? Esse lado está sendo puxado com quanto? Que é o peso do objeto. E o outro lado? 30 newtons. E já que a polia está parada e está sendo puxada para baixo com 60 newtons, aqui em cima tem que ter... Caramba, então quando tu for usar uma polia fixa porque ela estava presa no teto, tu tem que tomar cuidado, hein? Se tu for erguer um objeto de 100 quilos, aqueles parafusos onde tu fixou a tua polia devem resistir a 200 quilos. Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Quando a galera percebeu que isso ocorria, eles tiveram uma ideia. Peraí, então, cara, já que eu estou fazendo só 300 newtons e a polia lá está fazendo uma força de... Já que eu estou fazendo 30 newtons e a polia está fazendo uma força de 60 newtons, quer dizer que se eu amarrar aquela parte que faz mais força no objeto, pô, cara, eu vou fazer a metade da força só. Aí os caras tiveram a seguinte sacada, ó. Vou pegar aquele objeto de 3 quilos, vou colocar a polia amarrada nele, e aí eu faço isso aqui, ó, passo a corda na polia e vou fazer força ali. Olhando para a polia, qual é a força que puxa lá para baixo? 30 newtons. E já que tem corda passando aqui pela polia, quanto que cada parte da corda vai ter que fazer de força? Né? Porque 15 newtons mais 15 newtons dá os... Caramba, esta polia vai fazer com que eu faça apenas 15 newtons para erguer o corpo. Metade do que na outra situação. A diferença é que quando eu puxo essa corda, a polia sobe também, não é isso? Por isso ela é dita polia móvel. Resumindo, polia fixa, ela muda a força? Não, ela não muda a força. Ela faz mais força no teto, mas ela não muda a força. E a polia móvel tem que propriedade? Reduzir a força necessária por 2. E se eu uso 3 polias móveis? 2 vezes 2 vezes 2, não é mais, tá, gente? É que ela divide a força por 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes menos força. Arquimedes, 300 anos antes de Cristo, porto de Siracusa, navio encalhado. Vários, centenas e centenas de homens não desencalharam o navio. Deu merda em Siracusa? Passa um e-mail para o Arquimedes. Sacanagem. Chama o Arquimedes, sinais de fumaça para o Arquimedes. Vem o Arquimedes. E o Arquimedes pensa alguns dias, faz alguns cálculos e fala: vou tirar o navio sozinho. Vamos supor que o velhinho Arquimedes tenha usado 10 polias móveis. Ele fez a força de quantos homens? 1024 homens. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 10 é 1024, não é? Brincadeira, né? Então tu vê com um pouquinho de corda e umas polias, tu pode fazer a força equivalente a 1000 homens. Certo? Show de bola. Arquimedes foi um dos primeiros a usar essa noção aí, hein? Tua tarefinha sagrada, sagrada tarefa, páginas 6 e 7. Que delícia! Tarefa, páginas 6 e 7 da Física B do volume 3. Muito obrigado pela atenção, adorei a aulinha e até a próxima. E cuidado com os estádios, né? Como ficou claro.